Fala galera do YouTube, estamos começando a sexta edição do nosso vídeo tutorial sobre como fazer um jogo da velha para o Android. Nessa aula nós vamos começar a parte de verificar se o jogo acabou. Existem várias maneiras de verificar se o jogo acabou. A gente pode fazer isso através de looping, a gente pode fazer isso utilizando vários ifs e ainda outras maneiras de se implementar. Nesse curso eu decidi criar um array e dentro desse array especificar quais são as condições para acabar o jogo. Eu decidi trabalhar dessa forma porque eu acho que é a melhor maneira para a gente conseguir visualizar o que a gente realmente está fazendo, quais são as condições para o jogo acabar. E também é um excelente exercício para a gente trabalhar com matrizes. E também é uma excelente oportunidade para a gente trabalhar com uma matriz bidimensional. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos trabalhar com vetores. Então nós vamos definir um vetor do tipo inteiro. Esse vetor ele tem duas dimensões. O nome dele vamos dizer que é estado final. Então new int, vamos botar as duas dimensões. Abrimos chaves. Abrimos chaves. Fechamos as chaves, ponto e vírgula. Aqui dentro nós vamos colocar as condições para o jogo acabar. Então, o primeiro item que nós vamos dizer é: caso o botão 1, 2 e 3 tenham o mesmo símbolo, o jogo acabou. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Caso o botão 3, 4 e 5 tenham o mesmo símbolo, o jogo acabou. 6, 7 e 8, aqui houve um erro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caso ocorra alguma dessas condições, o jogo acabou. Então nós definimos o seguinte, a gente disse aqui, caso for bolinha, 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 o jogo acabou. Nosso botão 1, 2, 3. Caso for bolinha, 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 o jogo acabou. Na terceira linha, a mesma coisa. Agora nós vamos definir as colunas. Então vamos lá. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa matriz aqui. Então nós vamos dizer, caso for 1, 4 e 7, certo? 1, 4 e 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá, caso for 2, 5 e 8. E por fim a gente tem caso for 3, 6 e 9. Agora falta a gente definir as nossas duas diagonais. Caso for 1, 5 e 9 e caso for 3, 5, 7. Vamos copiar dois itens da nossa matriz. Vamos colocar aqui, então, caso seja 1, 5, 3 e caso seja 1, 5, 3, caso seja 1, 5, 9, né? Caso seja 1, 5, 9 e caso seja 3, 5, 7. 3, 5, 7, vamos ver? 3, 5, 7, é isso aí. Então nós definimos uma matriz que contém as 8 condições para o jogo acabar. Agora nós temos que programar uma função para verificar se o jogo acabou mesmo. Então nós vamos chamar essa função de, vamos dar aqui, public void, vamos chamar isFin, caso seja o fim. Aqui dentro vamos fazer um laço condicional, então for i, vamos usar outra variável, int x igual a 0, x menor ou igual a 7 e mais x, vamos incrementar. Por que x menor ou igual a 7? Porque nós temos 8 opções. Deixa eu colocar aqui uma opção, 2, 3, 4, 5, 8 opções. Então nós temos 8 condições a serem verificadas. Por isso que a gente coloca x menor ou igual a 7. Mas por que x menor ou igual a 7? Porque a gente sempre começa a contar do zero a matriz. Caso você tenha dificuldade para começar a contar do zero ou quando começar a contar do 1, sempre tenha em mente, se você vai conversar com o computador começa a contar do número 0. O humano vai começar a contar do número 1. Então, sempre que estiver falando com o computador começa no 0, ponto final. Então, nós vamos definir aqui dentro 3 variáveis. String S1 recebe get quadrado, qual quadrado? X, ponto, get text, ponto, toString. Agora nós vamos criar a variável S2 e S3. S2 e S3. Aqui não é x, né? É estado final 0 x
0. Aqui embaixo a gente vai dizer que é o estado final, a nossa matriz estado final, x, 1. E aqui embaixo, estado final, x2. Ou seja, cada vez que ele executar o looping, ele vai recuperar para a gente os botões que estão definidos. Então aqui vai recuperar o botão 1, 2 e 3. Vai recuperar o botão 4, 5 e 6. Ou seja, a gente está recuperando o texto que está dentro do nosso botão, que está dentro do nosso quadrado. A gente está armazenando esse valor dentro dessas nossas 3 variáveis. Então, a cada looping, a cada vez que a gente executar esse looping, ele vai guardar o valor desse botão, desse botão, desse botão, ou desse, ou então na diagonal. E a gente vai comparar se esses 3 botões são iguais, ou se esses 3 botões são iguais, ou se esses 3 botões são iguais. Iguais, eu digo, contém o mesmo texto. Então, vamos dar continuidade aqui. Se s1.equals s2 e s2.equals s3, nesse caso, o jogo acabou. Então a gente vai imprimir uma mensagem toast.makeText getView.getContext texto fim de jogo toast.langlonged. Aqui tem que dar o show, né? Então, se essa condição for aceita, ou seja, se o S1 for igual a S2 e o S2 for igual a S3, então a condição é aceita e o jogo é finalizado. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais fácil de a gente conseguir ler. Vamos mandar executar e ver o que acontece. Vamos lá então. Eu vou apertar em play. Vamos clicar aqui, uma bola. Ele já disse que é o fim de jogo. Por que ele está dizendo que é o fim de jogo? Porque ele comparou esses 3 botões aqui em cima e sim, esses 3 botões contêm o mesmo texto, ou seja, eles estão vazios. Então nós temos que vir aqui e dizer que o texto tem que ser diferente de vazio. Então, se s1.equals for igual a vazio e s2.equals for igual a vazio e s3 for igual a vazio, então a nossa condição é verdadeira. Então, se o S1 for vazio, o S2 for vazio e o S3 for vazio, ele não é para executar essa condição. Tanto que a gente está negando aqui na frente. Aqui é a mesma coisa que colocar um not, né? A gente nega através da exclamação. Então, se não for vazio, se não for vazio e se não for vazio, executa essa condição. Aqui nós temos que fechar as chaves e vamos mandar executar. Vamos dar um play. Então, vamos clicar aqui. Agora a gente pode ver que ele já não disse que o jogo acabou. Então, agora vamos dar um X, vamos dar outra bolinha, vamos dar um X. E agora, ele disse, fim de jogo. Por quê? Porque atendeu a nossa condição, que a gente disse, uma dessas condições aqui foram aceitas. E qual condição foi aceita? Foi a nossa segunda condição, 4, 5 e 6. É isso aí, se gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos. Obrigado e até a próxima aula.